Bom, pessoal, vou começar então. Hoje a gente está no dia 2 de abril de 2020, na nossa aula de expressão gráfica e documentação arquitetônica. O nosso assunto hoje é AutoCAD. Primeiramente, eu vou tirar as dúvidas, né? Ver o que vocês tiveram de dúvidas naquele exercício da vista superior lá da Vila Arqueia. Se vocês conseguiram fazer com facilidade, com dificuldade. E na sequência, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode colocar esse desenho, preparar uma folha para receber esse desenho e fazer vários ajustes aí de configuração de como que esse desenho vai aparecer na folha, como é que vai ficar na escala, que cores que esse desenho vai ter quando for impresso, que espessuras de linhas a gente vai atribuir para que na hora de sair no papel saia com as espessuras adequadas, como configurar o tracejado para que o tracejado na impressão também fique adequado conforme a gente deseja. No AutoCAD tudo isso requer uma série de configurações específicas, então o nosso assunto de hoje é pegar o trabalho que vocês fizeram, né, e a partir dele preparar e gerar uma impressão. Então, antes de começar, eu queria ver com vocês, então, primeiro se tem alguma dúvida com relação ao trabalho que foi desenvolvido. Eu baixei aqui o arquivo do Carlos, acho que você quer um feedback, né, Carlos? Eu tô com o teu arquivo aberto, ficou bem bacana, né, Carlos? Acho que quer falar um pouquinho de como que foi fazer, você teve muita dificuldade, conseguiu fazer, você bateu muito, como é que foi a tua experiência aí? Foi tranquilo. É que assim, na verdade eu fui fazendo várias vezes, porque uma vez o AutoCAD travou e eu perdi o arquivo. Certo, isso é ótimo, o professor acha isso ótimo, porque daí vocês têm que começar a treinar mais, entendeu? Aí, tipo, eu ajudei também uma menina da sala, então refiz com ela no. Tipo assim, a gente Legal. compartilhou a tela, fui fazendo junto. Bacana. Então, que a primeira coisa que a gente avalia aqui, ó. Ô Carlos, você tem alguma dúvida específica aqui de alguma coisa que você não tenha conseguido fazer ou que queira perguntar? Então, eu, na parte das achuras, eu não segui muito sua instrução na parte Certo. de distâncias, sabe? Eu fiz mais parecido com o PDF que tinha. Ah, Então, tudo bem. Desde que desde que você entenda, né, assim, aprenda exatamente o que você fez, tá tudo certo, tá? Aqui só que o que eu tinha feito, eu tinha colocado uma cor de, de fundo, vamos dizer assim, nessa chura, que eu acho que é só você ficar atento de saber que existe esse recurso, né, nesse sentido, tá? Que uma chura a gente pode ter a linha do desenho da chura e a gente pode ter também aqui um item que é a cor de fundo dessa chura. Então são duas configurações possíveis aí na chura que eu fiz nos desenhos aí de telhado, nas achuras de telhado, tá? Então só não deixe de perceber esse aprendizado, tá? E alguma dúvida ficou? Não, tá tranquilo. Teu desenho parece que tá todo corretinho. Eu não. Como é que eu faria essa verificação? Assim, primeiro verificar as camadas, né? Você criou uma camada aqui sem uso, eu acho bom. A minha sugestão é você colocar uma cor bem aleatória, assim, uma cor bem que você não tá usando em nenhum lugar para essa camada, sabe? Sei lá, tipo uma cor assim, ou marrom. Eu gosto de usar laranja, mas é uma convenção minha, tá? Porque daí eu olho na tela e sei que laranja é uma camada lixo, assim, uma camada que precisa mudar. Mas assim, seria bom você ter ela numa cor separada, porque se você visualizar alguma linha naquela cor, você já consegue perceber rapidamente que não tá na camada certa, tá? Isso fica uma dica. Uma coisa que a gente faz aqui para verificar como é que tá o desenho, a gente faz assim, ó, assim que a gente corrige prova, né? A gente desliga todas as camadas,
tá? Aí o nosso desenho vai ficar todo apagado. E aí a gente vai começando aqui, ó, vista 1, vista 2, vista 3, e vai observando se vai ligando as coisas certas, né? Se não vai ligando coisa fora de hora, né? Então é um jeito da gente analisar a distribuição das linhas nas respectivas camadas. Então, se eu ligar, por exemplo, a camada vista 1 e aparecer a chura, quer dizer que tem alguma chura na camada incorreta. Aqui tá tudo certinho, tá? Então, conforme eu ligo e desligo, eu posso fazer essa verificação. Então, fora isso, a única coisa que mais importante assim que tem para dar errado é a gente ter um objeto e de repente as configurações de propriedade do objeto não estarem corretas. Ou seja, às vezes a gente, ao invés de deixar por camada, que é o jeito correto, o jeito mais adequado, você ter os seus objetos por camada, a cor desse objeto está por camada, ou seja, ele assume a cor da sua camada, o tipo de linha também da sua camada e a espessura de linha, aliás, também da sua camada e o tipo de linha da sua camada. Então, isso que a gente faz por padrão, né? Então, por exemplo, eu selecionei vários objetos aqui, algum deles não está com cor por camada, que no caso, como é a chura, não tem problema, porque a chura a gente varia bastante a cor, então não tem problema deixar a camada churas branca e depois você atribuir a chura no objeto, tá? Mas eu consegui descobrir isso porque eu fiz uma seleção, então eu vou desligar as achuras, ó. Se eu fizer uma seleção, todos esses objetos que tiverem a mesma propriedade vou conseguir visualizar aqui. Então, se eu tenho esses objetos selecionados e está escrito por camada, significa que todos esses estão com a cor por camada, tá? Cada um com a sua cor, porque cada um está na sua camada. E a mesma coisa aqui, ó, por camada por camada. Se por um acaso eu selecionar um conjunto de objetos e aqui não aparecer nada, quer dizer que esses todos objetos, alguns objetos não estão com as mesmas propriedades de outros, tá? Daqueles que estão selecionados. Então, isso que me fez achar, né, que algum objeto não estava como por camada. Tudo bem? Deu para entender, Carlos? Tá, beleza. É só algumas informaçõezinhas a mais, assim, porque como vocês já fizeram, daí tem condições agora de entender um pouquinho mais profundamente, né? Quer falar alguma coisa? Então, eu queria saber se tem como manter a cor das achuras por camada e mesmo, tipo, mantendo os ângulos, porque ali eu mudei o... Sim, a propriedade de cor não tem nada a ver com a propriedade de ângulo. A propriedade de cor você está atribuindo aqui, ó. Se você puser por camada, ela vai ser a mesma achura, porém ela vai assumir a cor da camada dela e não a cor específica que você tinha atribuído, entendeu? O ângulo é um outro parâmetro, não tem nada a ver. Se mudar o ângulo, você muda independentemente essas duas propriedades, tá? Bom, tá bem bom, tá? Eu acho que a única coisa que podia estar errado aqui é você ter duas linhas sobrepostas, aqui que eu já mostrei lá naquele primeiro exercício. Aqui não parece que tem, mas também não é uma coisa fácil de descobrir, tá? É esse daqui, né, Manuela? Tá dando para ver a tela do CAD? Tá compartilhada a tela do CAD? Tem um comando aqui que eu não falei para vocês. O que acontece aqui, ó? Tá vendo que essa achura, ela tá... O que acontece aqui, ó? Tá tudo certinho, tá, Emanuele? Não é um erro, tá? Mas é uma coisa que eu ainda não expliquei mesmo. Quando você faz um objeto e você tem outros objetos ali na mesma posição, então você tem, por exemplo, aquela linha azul e aí a achura parece que ficou por cima, acabou escondendo aquela linha azul, né? Então, os objetos no CAD, eles têm uma ordem, vamos dizer assim, né? Um por cima do outro. E essa ordem, a gente tem um controle parcial sobre essa ordem, tá? Mas assim, eu selecionando um objeto, eu posso com o botão direito do mouse escolher aqui, ordem do desenho, e eu posso enviar para trás. Então, se eu fizer isso, eu jogo a achura para trás de todos os objetos do desenho, tá? É um jeito da gente corrigir isso.
Porém, tem um comando que... O que tem é um comando que chama head to back. Head to back, que é colocar a Ashura para trás. Eu não sei o comando dele em português, eu acredito até que não exista a tradução dele para o português. Porque quando eu faço isso, ele não mostra na linha de comando qual seria o comando em português, tá? Então, head é Ashura, to back é para trás. Quando eu dou esse comando, head to back, ele coloca todas as Ashuras do desenho para trás das linhas. Tá? Então, é um comando bem útil. Então, você meio que vai desenhando a Ashura, meio sem preocupação lá. De vez em quando você dá um head to back, ele joga tudo para trás e aí as linhas aparecem. Porque isso até na hora de plotar daria problema, as linhas, né? Uma coisa ia se sobrepor à outra e não ia ficar bom na plotagem. Então isso é uma coisa que vocês vocês podem usar. Alguma dúvida específica aqui, Emanuele? Era isso, a minha dúvida ia ser isso, que a Shura tinha ficado muito escondendo outras linhas de baixo, e aí eu não consegui jogá-la pra... É isso mesmo, tá? Mas é um comando que eu não tinha explicado, daí vocês anotem aí, tá? Bom, Cleiton, então aquele head to back é a mesma coisa, né? Para mandar as Ashuras para trás, veja que agora já apareceram aqui as linhas, né? Quer comentar alguma coisa? Tem algo a perguntar, Cleiton? Não, tem as medidas, tem um arquivo PDF com as medidas do desenho, bem certinho, tá? Tá tudo lá na aula. Você consegue seguir por ali, tá? Ah, você já fez esse outro, né, Cleiton? Professor, alguns comandos eu até cheguei a procurar na internet, igual para representar essas árvores vistas de cima, que é esses círculos lá que tem na planta, né? Sim. Eu fiz uns círculos e linhas ali, e daí eu consegui um comando de agrupar, só que daí quando agrupa, a gente não consegue mais mexer com o tamanho do objeto inteiro ou não? Na verdade, aqui o melhor jeito de fazer isso é com bloco. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Não se preocupe. O que eu ia falar para você prestar atenção, que eu acho que faz parte do aprendizado desse momento, que é o próximo exercício que a gente vai trabalhar com vista superior e vista frontal, é a relação, quer ver? Se eu fizer uma linha aqui, ó, que pegue a largura dessa árvore, isso vai indicar para mim qual deveria ser a largura dela em planta, tá certo, Cleiton? Então, assim, aqui tá, eu acho que algum problema aí do teu arquivo no meu CAD. Então, aqui tá certinho, tá vendo? Tem um tamanho compatível, né? Vamos dizer assim. O que tá aparecendo em vista frontal, aqui até tá um pouquinho maior, né? Então, escala. Então, o que eu acho que é o aprendizado disso daqui, isso poderia ser um pouquinho menor, né? E isso daqui poderia ser um pouquinho maior. Então, é só uma questão de observar essa relação, porque às vezes a gente põe umas árvores que a gente pega bloco, coloca umas árvores em planta que a gente tem, coloca umas árvores em vista que a gente tem e esquece dessa relação, né? Que é a mesma árvore vista. Comando que você usou ali, professor? Eu usei o escala, que é um comando que a gente redimensiona os objetos, tá? Mas tá muito bom, que legal que você já se adiantou e conseguiu fazer isso. Foi bem legal, tá? Então, a mesma coisa, de um modo geral, vamos ver aqui as camadas, tudo padrão, tá perfeito, muito bom, tá? Uma pergunta só, professor, antes de você iniciar aí. Essas linhas, é necessário ficar nessas cores que você passou, ou posso colocar outras cores alternativas ali para que eu visualize melhor? Tá, eu vou falar o seguinte... Enquanto você estiver trabalhando, você pode trabalhar com qualquer linha que você quiser, com qualquer cor que você quiser, tá? O que eu pedi, até cada escritório costuma ter o seu padrão de linhas, né?
De repente você trabalha no escritório, eles usam azul para uma coisa, no outro escritório o azul vai ser para outro tipo de linha. Não vai ser para linha fina, no outro vai ser para linha grossa, enfim. Isso é um critério que vocês vão ver hoje que a grosso modo, na tecnologia do AutoCAD, você poderia fazer com qualquer cor, tá? Isso te possibilitaria os mesmos recursos na plotagem. O que a gente fez aqui foi um combinado que eu pedi para vocês seguirem a lógica de cores aqui do AutoCAD, ou seja, o AutoCAD ele tem um conjunto de 256 cores padrão, né, que são essas daqui, e você tem a possibilidade de trabalhar com mais não sei quantas milhões de cores fazendo a combinação aqui por esse sistema Truecolor, tá? Mas, qual foi o nosso combinado? Nosso combinado foi que nós usaríamos predominantemente essas 6 cores aqui do CAD com o seguinte critério: a vermelha seria a mais fina de todas, seria, equivaleria a uma espessura 01, que é a cor 1, veja aqui que está escrito cor indexada 1. Aqui seria a espessura 02, 03, 04, 05, 06. Então, a gente usaria isso como uma sequência de linhas cada vez mais grossas. Esse foi um combinado que eu fiz com vocês para que, quando eu abro um desenho, eu não precise tentar descobrir qual foi o critério de espessura que vocês usaram. Entendeu? Então, se eu abro um desenho teu, eu vejo linha vermelha, a gente combinou que linha vermelha é fina. Então, aí eu já sei se você desenhou corretamente a linha fina que tinha que ser fina ou não. Se você usar uma cor qualquer e pensou que aquela cor qualquer vai ser fina, eu não sei, daí tá na tua cabeça, não tem como saber que você pensou corretamente, entendeu? Então, para que eu consiga avaliar o trabalho de vocês, eu fiz esse combinado com vocês. Então, durante a disciplina, eu vou pedir que vocês sigam esse critério, porque a partir disso vocês vão ter autonomia. Daí, quando vocês forem fazer um trabalho que não vai precisar ser avaliado por ninguém, que daí vocês já vão ter todo o domínio de como lidar com tudo isso, daí vocês vão poder escolher qualquer coisa. Tem um grau de daltonismo, então, dependendo da espessura da linha, eu não consigo identificar alguns tons de cores. Verde com vermelho, assim, num tom muito fininho, eu não identifico, daí eu vou me confundir, vai me complicar. Então, o que eu sugiro, Rodrigo, você pode fazer o seguinte: enquanto você estiver produzindo exercício, fazendo, você usa as cores que são melhores para você, entendeu? Aí você salva. Na hora de você entregar, você dá um salvar como, e aí você vem nos layers aqui e ajusta segundo o critério que a gente escolheu, ó. Tipo, linha vermelha é a fina, eu sei que é vista 3. Projeção eu sei que é amarelo, entendeu? Daí você faz isso só um pouquinho antes de entregar, só para o arquivo ficar legível, vamos dizer assim, pra gente, entendeu? Não, beleza, aí já facilita para mim. Uma outra coisa, essas achuras aí, no meu trabalho ali, eu não estou conseguindo colocar em alguns lugares. Ele dá um círculo vermelho em interseções de linhas azuis ali, que são as mais grossas, né? Ele não entra, diz que como não tivesse fechado ali o espaço ali, né? O que eu consigo Às fazer vezes, e tá fechado. O que você pode fazer é o seguinte: uma coisa que você pode tentar é dar o fillet, que é o aparar, né? Você pode dar o aparar nas duas linhas que ele está acusando como não encontrando, tá? Se isso não resolver, o que às vezes resolve é você dar um zoom um pouquinho mais perto. Então, vamos supor que você já esteja num zoom aqui, tá? Você aperta Z de zoom e aí você abre uma área em volta dali para que continue constando aqui na janela, mas que fique um pouquinho mais perto. Às vezes só isso já resolve, tá? Porque às vezes é uma questão do CAD mesmo ter dificuldade de localizar a achura, tá? Localizar a área. Uma outra coisa que você pode fazer é que a gente está fazendo por selecionar pontos. Quando a gente dá selecionar pontos, a gente clica num ponto e ele tem que fazer um processamento numérico para localizar as bordas, tá? Então, o que dá para fazer? Às vezes, essas linhas tracejadas aqui dão erro, ajudam a dar erro, porque ele tem que calcular passando pelas linhas tracejadas.
Então, às vezes, você só esconder o layer de linhas tracejadas já vai te fazer com que ele localize a área. Se ainda assim ele não localizar, tá? Se ainda assim ele não localizar, você pode vir aqui no item selecionar, ao invés de selecionar pontos, e você aí seleciona pelas 4 linhas do objeto. Entendeu? Ó, aqui 3 ele já localizou. Aí você você faz ele encontrar a área não pelo ponto interno, mas pelas linhas de contorno que você seleciona. E aí, se ainda assim, vou dizer para você, se ainda assim não funcionar, ainda tem outro jeito para você tentar. Você pode desenhar provisoriamente um retângulo com a ferramenta retângulo. Aqui não ficou bem certinho, mas porque o retângulo você sabe que ele vai ser fechado, né? E aí, na ferramenta de Ashura, você vem no selecionar e seleciona este retângulo que você construiu. E aí, depois este retângulo temporário, aí você apaga, entendeu? Aí não tem como não funcionar. Alguma dessas maneiras vai dar certo. Beleza? Acho que eu te dei alguns vários caminhos aí, tá? Porque a experiência a gente já apanhou muito, né? Até descobrir que tem esses caminhos todos aí por algum tempo. Eu tive o problema por não conseguir colocar uma espessura maior, até mandei no grupo lá, né, que não estava conseguindo colocar a espessura maior na linha. Daí tinha um comando ali embaixo que eu esse botão passei o dia aqui, todo tentando fazer o desenho, não consegui. Esse botãozinho aqui, ó, que é o botão que você visualiza a espessura que está atribuída lá nos objetos. Aqui é que a gente não está desenhando com espessura, tá? Mas você tem aqui, ó, se eu tivesse atribuído espessura a esses objetos ou aos layers, vamos dizer que eu coloquei espessura aqui, ó, coloquei uma espessura, tá? Eu só vou ver a espessura se eu tiver com esse botão ativado, tá? O problema é que esse botão, ele nem sempre ele está disponível aqui, ele só vai estar disponível nesse conjunto de botões se você, nesse cantinho aqui, ele estiver ligado aqui, ó, espessura de linha. Porque se estiver desligado, ele não vai aparecer aqui, entendeu? Aí você não vai conseguir achar o botão para ativar a visualização da espessura. Eu tive que achar na raça isso aí. Eu fui mexendo até que eu encontrei e consegui, daí foi o negócio. Tá, legal. Mas esse eu não esqueço mais. Pois é, tem isso, né? Esses 5 caminhos aí de Ashura, porque eu já apanhei bastante também. Tá, pessoal, então, ó, é o seguinte, vamos começar essas questões aí estão gravadas, né?